Antes, a gente tem imagens ao vivo lá do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, gravadas há pouco, inclusive, de uma decisão tomada ali do Supremo de cobrir a porta de vidro que dá acesso ao plenário. Por quê? Porque ontem teve muita confusão lá de parlamentares, pessoas que chegaram e queriam entrar no plenário, não dava, e aí começaram a gritar do lado de fora, inclusive que acabou na prisão daquele desembargador aposentado, né? E depois ele foi solto, mas teve gritaria e tudo mais, atrapalhando o julgamento lá dentro. Inclusive, enquanto Alexandre de Moraes lia o seu relatório, a gente conseguiu ouvir os gritos do lado de fora de pessoas querendo entrar. Muitos bolsonaristas, inclusive, e usaram isso nas redes. O que o Supremo Tribunal Federal fez hoje? Resolveu cobrir o vidro, né, dessa sala, a gente está vendo aí. Eles cobriram o vidro para que as pessoas que chegarem atrasadas não possam assistir ao julgamento. Então, após essa confusão de ontem, o STF tampou o vidro de entrada da sala da sessão, impedindo, assim, que quem chegar atrasado possa ver o julgamento. Reportagem do Matheus Coutinho, que nos passou essa imagem e essa informação, essa fita adesiva presa ali em cima que a gente está vendo. Então, quer dizer, não dá para assistir do lado de fora, vai ter que aguentar ali e assistir por aqui, inclusive, no nosso Fall News. Voltando para essa história que é extremamente importante, Josias, porque as pessoas estão acompanhando hoje e falando de histórico, julgamento de Bolsonaro, ele vai se tornar réu. E aí, professor Walter Mairovich diz, há aí brechas para que isso possa ser questionado lá na frente e, de repente, tudo isso vire água. Os acusados, Fabiola, os denunciados nessa trama golpista, eles frequentaram o inquérito, frequentam a denúncia e frequentarão a ação penal numa condição muito precária. São praticamente suspeitos indefensáveis, porque é grande a quantidade de provas que foram colecionadas pela Polícia Federal contra eles. Então, eles estão numa situação de desespero. O Bolsonaro, ele não vê outra alternativa no campo jurídico, senão o de produzir um tumulto processual. Então, o Bolsonaro joga no tumulto e aposta, já está antevendo a condenação, ele aposta numa saída política, busca anistia, fala em mudar a lei da ficha limpa para reduzir o prazo da inelegibilidade, porque ele já está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral. Então, ele joga na política e aposta num tumulto processual. Então, cada divergência, cada incidente processual é tratado como um pretexto para, lá na frente, a exemplo do que fizeram os réus da Lava Jato, invocar uma nulidade, pedir a revisão. Eles têm uma dificuldade, porque a Lava Jato foi julgada na 13ª turma, na 13ª vara de Curitiba. Portanto, no piso do judiciário, na primeira instância. Aqui nós estamos tratando de decisões que estão sendo tomadas, ou que serão tomadas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, seria necessário que o Supremo desfizesse a si mesmo para satisfazer os desejos de tumultuar do Bolsonaro. Mas são muitos os pretextos que estão se formando. A discussão sobre o primeiro grau, que esses acusados todos que não dispõem de mandato, não dispõem de cargos eletivos, não dispõem de foro privilegiado, deveriam ser julgados na primeira instância e não no Supremo. Passando para o Supremo, o julgamento deveria ocorrer no plenário e não na primeira turma. Esse colegiado menor, a primeira turma, exclui 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro e inclui 2 magistrados que foram enviados para o Supremo pelo Lula. Alegou-se a suspeição do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que seria ele próprio vítima da trama golpista, portanto não seria suspeito para atuar como relator e como julgador neste caso. Invocou-se a suspeição dos 2 indicados pelo Lula, porque o Cristiano Zanin já atuou na Justiça Eleitoral contra o Bolsonaro e o ministro Flávio Dino, além de ter participado da gestão
da reação ao golpe, como ministro da Justiça, também ele tem uma iniciativa, um processo aberto por sua iniciativa contra o Bolsonaro. Tudo isso foi sendo superado pelo Supremo. O Supremo foi negando todos os recursos, mas, evidentemente, lá na frente, tudo vai ser invocado como alegações para pedir a anulação do processo. Não sei se isso vai ter sucesso ou não, mas no Brasil, Fabiola, nós estamos habituados a assistir aos reveses do judiciário, decisões que são tidas como rígidas, sólidas, de repente são desfeitas. O Supremo mesmo está destruindo, está transformando em pó todas as sentenças, as delações da Lava Jato, confissões feitas com advogados do lado, filmadas, sem nenhuma possibilidade de contestação. Anularam-se multas, abriu-se a perspectiva de recalcular multas que resultaram de confissões. As pessoas confessaram seus crimes e concordaram em pagar determinados valores em multas. Essas multas estão sendo desfeitas. Então, tudo está sendo desfeito no Supremo. Esse ambiente conspurcado, esse ambiente intoxicado, estimula o sonho de quem pretende lá na frente tumultuar também essas decisões que estão sendo tomadas no âmbito do 8 de janeiro, agora no âmbito dessas denúncias e da futura ação penal que vai envolver a cúpula do golpe. Então, é disso que nós estamos falando. É um ambiente muito intoxicado, polarizado, politizado, e o Bolsonaro jogando no tumulto, porque defesa ele não tem, ele já sabe que está condenado. Então, ele está apostando no tumulto. Daí a necessidade, Fabiola, de o Supremo zelar por todos esses procedimentos que está adotando, zelar para que esse julgamento se dê num ambiente em que o respeito ao devido processo legal seja extremo, que todos os advogados tenham acesso integral às provas que foram produzidas pela Polícia Federal, nada de coisa na gaveta, tudo às claras, não é? E isso o Supremo está dizendo que vai fazer e que vem fazendo, mas as dúvidas são muito intensas e a exploração política é mais intensa ainda. Então, estamos nesse contexto, Fabiola. Já assistimos a reveses nesse âmbito do judiciário e o risco não é negligenciável de lá na frente termos novas surpresas. O que esperamos é que isso não ocorra, né, Fabíola? Porque chegou a hora de o Brasil se reconciliar com a segurança jurídica.